Olá, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, momento precioso que Deus tem preparado para nós estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra dele, ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia, lendo juntos aqui, beleza? Me distraí um pouquinho, peraí, esqueci de ligar minhas luzes aqui, beleza, acho que deu uma melhorada, pronto. Bom, se você é novo por aqui, dá uma conferida, vê se você está inscrito no nosso canal, se você está com as notificações também ativadas. Já deixa o seu joinha, deixa um comentário aí para o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Compartilha com seus familiares, com seus amigos que você sabe que tem interesse na palavra de Deus. E hoje, dando continuidade então em Mateus 13, sem mais demora, já vamos iniciar o nosso estudo. Só lembrando, se é a primeira vez que você está aqui com a gente, confere os links aqui na descrição do vídeo, tem os links da aula anterior, inclusive nós vamos continuar Mateus 13, né? Então se você perdeu a primeira parte, fica o convite para você verificar aí, conferir a primeira parte do capítulo 13. E também tem a playlist completa desde a introdução do Evangelho de Mateus até agora, o capítulo que nós estamos lendo agora, beleza? Fica aí o convite para você conferir todas as aulas que têm sido bênção para as nossas vidas, ok? Bom, vamos lá, direto para o nosso estúdio. Sem demora, mas apenas para a gente se lembrar onde nós havíamos parado, né, nosso estudo aqui, só fazer aquele panorama que a gente sempre faz, né? Jesus, então, nesse capítulo, ele usa as parábolas para explicar o reino de Deus. Ele diz o motivo que ele faz isso, né? Por que ele usa parábolas, explica algumas de suas parábolas, e também, lá no finzinho do capítulo, a gente vê que ele é rejeitado em Nazaré, certo? Então, nós vimos tudo isso durante esse estudo, certo? Ali a ilustração que nós estamos usando, e acho que o que fica, uma das coisas mais importantes que nós vimos na aula anterior é por que Jesus usava parábolas, né? Não vou entrar de novo aqui nesse mesmo slide, mas só pra gente se lembrar, né? Jesus, ele então usava parábolas, tem um dos versículos, ele fala que é para confundir, para que nem todos possam entender, e na verdade o que Jesus estava dizendo era sobre os fariseus, né? Veja bem, Jesus não queria que os fariseus entendessem. Por quê? Nós podemos dizer então que a multidão, eles entendiam as parábolas superficialmente. Os discípulos entendiam as parábolas e queriam mais, eles iam lá até Jesus e falavam: Jesus, nos conta mais, explica pra gente isso. Ou seja, eles se aprofundavam mais nas parábolas que Jesus contava, certo? E os fariseus, por outro lado, nem se tinham interesse, né? Então Jesus, por que ele não queria que os fariseus ouvissem, né? Porque ele não queria salvar os fariseus? Jesus não queria salvar os opositores dele? Não, não é isso. Jesus até mesmo diz, olha, o coração deles já está fechado por completo, né? Não importa o que eu diga, eles distorcem, não importa o que eu faço, eles distorcem tudo que eu faço, tudo que eu falo, né? Jesus expulsava demônios, eles falavam que ele expulsou porque ele é assim com o diabo, né? Ele é filho do diabo. Jesus curou, mas ele é só mais um curandeiro, qualquer um faz isso. Então eles distorciam tudo que Jesus falava e tudo que Jesus fazia. Então, por isso que Jesus fala assim, é melhor então que eles nem entendam o que eu esteja falando, porque dessa forma não tem como eles distorcer o que eu estou falando, né? Então a gente pode chegar a essa conclusão, que Jesus usava parábolas para alcançar os perdidos, para guiar os salvos e para afastar os opositores, certo? Isso é o que fica da última aula. E a gente já iniciou logo em seguida as parábolas, né? Falamos sobre a parábola do semeador, muito importante também. Falamos sobre a parábola do joio e do trigo. E tinha mais uma, não tinha? Qual que era mesmo? Joio do trigo. Tinha mais uma. Cadê? Tô perdido aqui. Parábola do joio do trigo. É isso, foi essa que a gente parou. Parábola do joio do trigo. E iniciando então hoje, parábola do grão de mostarda e do fermento, né? Isso é muito, muito legal aqui, essas duas parábolas aqui pra gente conversar agora, certo? Juntei as duas, né? Na minha Bíblia, pelo menos na minha versão aqui, ele separa, né? Cada uma tem o seu próprio destaque ali na minha Bíblia. Mas eu juntei as duas aqui porque elas falam basicamente da mesma coisa, do mesmo tema, né? Enfim, muitos se decepcionaram com Jesus, né? Onde estava o reino de Deus? Onde estava o rei? Onde estava ali a realeza, né? Muitos acreditavam que Jesus ia vir como esse rei no cavalo branco, com seu exército e tomar conta daquele lugar e libertar o seu povo. E não foi muito bem assim, né? Jesus veio, entrou num jumentinho, Jesus nasceu numa manjedoura, né? Jesus um homem simples, né? E ele, um filho de carpinteiro, né? Seguido por outros 12 homens comuns, né? Que fediam a peixe, né? Então as pessoas ali acabavam se decepcionando com isso, e Jesus vem e explica para elas, olha, veja bem, o reino de Deus é como esse grão de mostarda, como o fermento, né? E a gente vê no verso
31 a respeito disso, né? Jesus então lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então Jesus fala sobre o reino dos céus ser dessa maneira, como o grão e como essa mulher que, enfim, coloca fermento na farinha, né? E é interessante porque é exatamente isso, o que Jesus está querendo dizer, né? O reino de Deus ele é algo pequeno, surge pequeno, né? Surge, vamos dizer assim, com Jesus e os 12 apóstolos, né? Os seus discípulos. E algo pequeno, algo limitado, e eu coloquei entre aspas aqui o limitado aqui, porque eu vejo da seguinte forma, sabe? Por que era limitado? Porque eles impactaram o mundo naquele lugar, certo? Ali onde eles estavam, né? É óbvio que isso impacta a nossa vida até hoje, ou seja, cruzou continentes e cruzou eras e milhares de anos até chegar a gente, e a nossa vida é impactada por Jesus, certo? Mas naquele momento ali estava limitado ali onde eles estavam e tudo mais, né? É por isso que, eu já falei isso algumas vezes, por isso que eu creio que quando Jesus diz, né, vocês farão obras maiores do que eu, não é que ele estava dizendo que nós somos mais poderosos ou que a gente vai conseguir mais coisas porque nós somos mais capazes do que ele, não. É porque hoje, né, eu represento Jesus aqui onde eu tô, né? Você representa Jesus onde você tá, onde você trabalha. Então, quer dizer, nós temos essa força, entre aspas, maior do que Jesus, entre aspas também, porque a gente está mais espalhado, né? Então, por isso que eu realmente acredito nisso. Essa é uma das interpretações que eu tenho a respeito dessa passagem, onde Jesus fala, vocês farão obras maiores. É porque vocês serão outros pequenos cristos, né? Pequenos cristos espalhados ainda mais, né? Aqui, como Jesus falasse, eu impactei aqui, esse lugar e tudo mais, e vocês vão impactar o mundo inteiro, né? Então, por isso que eu creio nisso, nesse sentido, né? Então, por isso que eu botei limitado entre aspas, porque é claro, né? Jesus é ilimitado, né? Em seu poder, em sua soberania, mas o reino de Deus ele surge pequeno e surge de certa forma limitado ali naquele lugar, naquela região. Mas enfim, o seu poder é grande e cresce dia após dia, apesar da rejeição e da oposição a Jesus, né? E mesmo que os nossos olhos não vejam, o reino de Deus continua a se expandir e a cada dia vai crescendo exponencialmente, né? Como esse grão de mostarda mesmo, né? Um grão de mostarda, ou seja, uma sementinha que você põe na terra e você não vê mais, ela está embaixo da terra, ou seja, você não vê. Mesmo que você não veja, o reino de Deus está crescendo, certo? Mesmo que você não veja com seus olhos, às vezes parece, poxa, todo domingo eu vou na igreja, são as mesmas pessoas, parece que não tem gente nova, parece que não tem gente se achegando a Jesus, mas tá sim, tem gente se achegando sim. Então, mesmo que seus olhos não vejam, entenda isso, que o reino de Deus é algo que tem crescido e continua a crescer, certo? Mas é interessante que não para por aqui, né? A gente às vezes lê essa passagem e a gente acha muito bonito. Nossa, que legal, né? Então o reino de Deus é uma sementinha que cresce e fica tão grande que até as aves vêm fazer os seus ninhos. E parece uma visão bonita. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Veja bem, é interessante demais e por isso que é muito importante a gente ler sempre o contexto e entender tudo aquilo que nós estamos lendo. Se você pega esses 3 versículos aqui que a gente leu agora, 31, 32 e 33, e a gente lê ele assim, jogado, né? Igual a gente fez hoje. A gente começou por aqui hoje, né? A gente lê esses 3. Qual a conclusão que a gente chega? Exatamente essa que eu acabei de falar. O reino de Deus, né? Cresce, está crescendo e vai abrigar até as aves do céu. Que coisa linda. Mas, se a gente se lembrar qual é o contexto, Jesus começa lá na parábola do semeador, falando que algumas sementes caíram à beira do caminho. E quem pegou aquelas sementes à beira do caminho? Quem que tomou aquelas sementes? Foram as aves. E Jesus explica para os seus discípulos, olha, as aves é o inimigo. É o inimigo que vem e toma essas sementes do nosso coração, do seu coração, né? Da beira do caminho, né? Então, quer dizer, aqui Jesus ele continua o mesmo raciocínio. Então, Jesus falou sobre aves e agora de novo ele fala sobre essas aves. Então, assim, é muito importante a gente lembrar disso. A Bíblia ela nunca vai usar a mesma analogia, a mesma figura, a mesma alegoria para coisas diferentes. Ela sempre vai usar a mesma alegoria para as mesmas coisas, certo? Então, se Jesus antes falou que as aves é o inimigo, né? Então agora continua essa mesma linha de raciocínio. As aves é o inimigo. Então, por mais que a gente leia essa passagem, tendo como algo, uma vista bonita, né? Que legal, olha, então
é um grãozinho de mostarda que cresce e vira uma árvore gigante, até as aves vêm se achegar. Na verdade, o que Jesus está dizendo é, olha, até o inimigo vem e se aninha nos ramos aí da árvore, que é o reino de Deus. Então a pequena semente se torna uma grandiosa árvore que até as aves fazem ninho nos seus ramos. Isso pode parecer uma linda visão, mas não é isso que Jesus está dizendo. Anteriormente vimos quem são as aves, o maligno que arranca a boa semente à beira do caminho. Então isso significa que dentro do próprio cristianismo o inimigo tem se aninhado, cara. E é triste demais isso, né? E por isso que eu tô dizendo, a gente às vezes lê esses versículos e a gente acha bonito e tudo mais, mas na verdade é triste, né? O que Jesus está falando aqui é um alerta, olha, esse é o reino de Deus, até o inimigo tem se aninhado em nosso meio, né? Então a gente precisa sempre tomar cuidado, né? Toda hora, todo dia, ainda mais agora, né, com o advento da internet, né? Sempre quis usar essa frase, advento da internet. Muitas linhas teológicas, muitas linhas filosóficas são criadas todos os dias, cara, né? Eu diria que a última pré-internet foi a teologia da prosperidade, né? Uma teologia bem complicada, né? E que, enfim, não preciso ficar elaborando muito a respeito disso. Mas hoje, né, a gente vê uma teologia do coach, né? E nada contra quem é coach, tem até amigos que são, né? A clássica frase de quem tem preconceito, né? Eu tenho até amigos que são. Mas é verdade, nada contra quem é, o problema é quando a gente mistura as coisas, né? A gente vê isso, muitos pastores e pregadores, ao invés de pregar a respeito de arrependimento e tudo mais, apenas massageiam o ego, sabe? Enfim, é triste demais a gente ver isso acontecendo, mas é exatamente isso que Jesus está falando, veja, até o inimigo tem se aninhado no cristianismo, dessa forma, criando linhas teológicas que fogem completamente da Bíblia e que não fazem sentido, não eram para estar na árvore, entendeu? Esses ninhos, essas aves não eram para estar nessa árvore. Mas infelizmente elas têm se aninhado em nosso meio. Mesma coisa a respeito do fermento. O fermento, em todo lugar que a Bíblia vai falar sobre fermento, é algo ruim, né? Então isso é muito importante, muito interessante você perguntar para o texto, né? Poxa, fermento, mas quem que é o fermento? Se o texto não responde, aqui nesse caso o texto não vai responder quem é o fermento, por que é o fermento, por que Jesus usou isso, né, como analogia, mas você pode perguntar pro resto da Bíblia. E se você pesquisar, depois você pesquisa no Bíblia Online aí, fermento, você vai ver todas as passagens que falam sobre fermento, sempre fala algo ruim a respeito do fermento. Então aqui não é diferente. Pode parecer que é algo bom, que legal, então o reino de Deus vai crescer e tudo mais. Não. O que Jesus está querendo dizer aqui é que, da mesma forma então que o fermento não é algo bom, né, em outras passagens, aqui também é a mesma coisa. Sempre que a Bíblia fala sobre fermento, é algo ruim. E nesse caso aqui, que Jesus está falando, simboliza um crescimento artificial. E isso a gente vê acontecendo também em nossas igrejas, a gente vê também acontecendo constantemente no meio evangélico, né? Porque a gente precisa ser sincero, é fácil demais lotar a igreja. É muito fácil a gente, sabe, fazer eventos e que lota a igreja e tudo mais. Isso, né? É fácil, cara. É só você falar o que a pessoa quer ouvir, é só você massagear o ego da pessoa, né? É só você, né, tem meios de você conseguir fazer isso. E esse é o crescimento artificial, né, que a gente não quer. Então, assim, glória a Deus pela nossa igreja, né? Igreja Nazarena aí que... do Eloy Chaves, né? Vou falar pela gente, né? Não vou falar pelos outros, não. Tô brincando, mas a Igreja do Nazareno, principalmente a nossa lá de Eloy Chaves, né? Como é bom estar ali sabendo que não tem ninho não de ave, não tem, graças a Deus, e que também não tem fermento lá não tem crescimento artificial. Nós crescemos, graças a Deus, estamos crescendo sempre, mas tudo direcionado por Deus, né? E, é claro, não precisava nem falar isso, mas é bom eu falar aqui, não tem problema nenhum ter uma igreja grande, não tem problema nenhum, não tô dizendo que as igrejas grandes todas são erradas e tudo mais, não é isso, eu sei que vocês sabem disso, mas é importante eu dizer, né, já que essa aula é pública aqui, né, mas, enfim, é importante dizer isso, não é isso que quer dizer, mas é triste demais quando a gente vê um crescimento artificial acontecendo, ou seja, só para atrair mais pessoas e mais números e mais dízimo, né? E a coisa até que a gente fica até meio assim de falar, mas, né? Infelizmente acontece no nosso meio. E Jesus já estava falando isso lá em Mateus 13, certo? Bom, daí então Jesus fala sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola. E aqui também mais duas parábolas aqui que eu quis juntar aqui pra gente ver junto, que pode parecer legal, né?
Na verdade é legal, eu quero dizer assim, pode parecer que tem um sentido, mas na verdade tem outro. E eu já vou explicar pra vocês. Mas quando o evangelho então é descoberto pelo coração, a pessoa entende a prioridade máxima do reino e deixa tudo pra trás pra conseguir a pérola, né, o tesouro de grande valor. Essa é uma das analogias que a gente pode ter a respeito desse texto e que com certeza você já viu uma pregação falando sobre isso, sobre esse texto aqui. E vamos ler pra gente entender. Então, verso 44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola, né? Então aqui, como eu disse, talvez você já tenha ouvido pregações com esse tema, até falando, olha, então a gente encontra Deus, a gente encontra o reino de Deus, esse tesouro, o reino de Deus, essa pérola, e a gente deixa tudo para trás e segue a Jesus, igual os discípulos largaram as redes e tudo mais. E veja só, não tá errado, não tá errado. É uma aplicação muito boa para as nossas vidas, é uma aplicação que dá pra gente fazer sim. Mas não é sobre isso que Jesus está falando, não é sobre isso, não é sobre a gente encontrar o evangelho, mas é sobre o evangelho encontrar a gente. Não é sobre o reino de Deus chegar até nós, aliás, não é sobre a gente chegar até o reino de Deus, mas é sobre o reino de Deus chegar até nós. Desde o começo, desde lá da palavra da parábola do semeador, Jesus tem falado todas essas parábolas a respeito do reino de Deus chegando, a respeito do reino de Deus chegar até a gente. Então não é o caminho inverso, não é a gente encontrando essa pérola, encontrando o reino de Deus e largando tudo. É o contrário. Na verdade, é o reino de Deus, é Deus encontrando coisas preciosas nesse campo. Deus encontrando um tesouro maravilhoso nessa terra, a ponto de entregar seu filho para ter esse tesouro para ele. Deus é como esse negociante que procura pérolas e ele encontra você, que é precioso demais, ele entrega tudo que ele tem, o filho dele, para ter você para ele. É sobre isso que Jesus está falando. Então, é o caminho inverso, entende? É o caminho inverso. E como eu disse, não tem problema nenhum a gente ter essa outra interpretação da gente encontrando a pérola, que é o reino de Deus, da gente encontrando o tesouro, que é o reino de Deus. Não tem problema nenhum, porque isso é algo que dá pra gente aplicar também. Mas, se a gente ver o contexto completo, desde a parábola do semeador, Jesus está falando sobre o reino de Deus se encontrar com a gente, não a gente se encontrar com o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele olha pra terra, vê tesouros preciosos, vê pérolas preciosas, e ele dá tudo que ele tem para ter cada um de nós, certo? O campo é o mundo e só existe uma pessoa que poderia vender tudo que tem para comprar o mundo inteiro, e essa pessoa é Jesus. Ele abriu mão de tudo por nós, ele nos olha como tesouros em meio ao mundo, ele nos vê como pessoas preciosas, como pessoas valiosas. Você tem valor, certo? Você tem valor. Diga pra pessoa que tá do seu lado aí, você tem valor. Certo? Se estivesse pregando hoje, eu ia falar isso. Mas é isso, irmãos, é isso, sabe? E essa importância da gente ler sempre o contexto, né? Entende? E eu sei, não quero. Eu sempre falo isso, não quero me repetir, mas eu acabo me repetindo, né? Não tem problema nenhum a gente ter essa primeira visão, né, sobre a gente encontrar o reino de Deus. Dá pra gente aplicar isso também na nossa vida, mas como é bom a gente entender a palavra, como ela deve ser entendida. E nesse texto é isso que Jesus está falando. Olha, o reino de Deus é isso. É Deus olhando para a terra, vendo pérolas preciosas, entregando tudo que ele tem. Certo? Ninguém poderia abrir mão de coisa alguma para ter salvação. Ela é pela graça e não por obras. E é por isso. Porque quem somos nós, então, para... vou vender tudo que eu tenho para pegar esse tesouro. Vou deixar tudo para trás e vou pegar essa pérola. Parece que a gente... É pelos nossos esforços que a gente alcança o reino. E não é assim, é por isso que é o sentido oposto, né? O cego não abriu mão da cegueira, o leproso não abriu mão da lepra, o ladrão não abriu mão da cruz, ou seja, nenhum desses conseguiria abrir mão da sua condição. A gente não consegue abrir mão da nossa condição de pecador. Essa é a verdade. Agora, Jesus, ele sim, poderia abrir mão da sua glória, poderia abrir mão do seu trono, ele desceu aqui na terra e ele abriu mão de tudo por nós. Então é sobre isso que Jesus está falando aqui na parábola do tesouro escondido e da pérola, certo? Da mesma forma, o negociante de pérolas não é o pecador que encontrou o evangelho. Deus é esse negociante que entrega sua riqueza para nos comprar como pérolas preciosas. Bom, e daí vem a parábola da rede de pesca, certo? Aqui ela possui o mesmo tema da parábola do joio e do trigo.
né? Eles crescem juntos, da mesma forma que existem todos os tipos de peixes juntos na mesma água, certo? E nos fins dos tempos seremos pescados e separados, assim como o joio e o trigo será colhido e separado, enfim. Então é o mesmo tema, né, que Jesus usou anteriormente, certo? E por que ele volta com esse mesmo tema, né? Só que usando outra alegoria, né? Outro tipo de parábola, né? Ao invés de agora joio e trigo, ele fala sobre peixes diferentes na mesma rede. E é interessante porque a gente chega a várias conclusões, né, em relação a isso, né? Vamos ler aqui pra gente entender. Então, o verso 47 diz, né, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será o fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes, certo? Então, duas ilustrações com os mesmos temas. Por que Jesus faz isso? Então, a primeira coisa que a gente pode entender é que talvez, porque na primeira vez Jesus estava ali e haviam ali agricultores perto dele, ele usou aquela analogia de joio e de trigo porque eles entenderiam melhor, né? E aqui, talvez alguns pescadores se achegaram logo em seguida e Jesus falou, deixa eu falar aquilo de novo, mas agora eu vou falar para eles entenderem melhor. E Jesus falou, ao invés de joio e trigo, né? Porque afinal de contas, né? Nem todo mundo ali era agricultor, certo? Eram pescadores, por exemplo, e Jesus usou esse outro tipo de analogia, certo? Para falar a respeito do reino de Deus. Mas também não fica só por aí. Talvez, né, o que Jesus também queira dizer, ele queria talvez completar a primeira parábola, né? O joio e o trigo, né? Que estão ali, são plantados, e ali fala que o joio é plantado pelo inimigo, né? E tudo mais. Aqui em relação a peixe não é, né, não é inimigo que joga um peixe diferente na sua rede, não é isso. Na mesma água, no mesmo rio, no mesmo mar, enfim, existem vários peixes, né? Tem lá a sardinha, tem lá o salmão, né? Eu sou salmão, tem gente que gosta de bacalhau. Fica a informação aí, bacalhau não é peixe, hein? Beleza? Fica a informação. Depois vocês pesquisam no Google aí. Depois da aula, tá? Vocês pesquisam no Google aí. Bacalhau é peixe? Vocês vão ver que não é. Mas não fica com medo, fica tranquilo. Acho que vai ter gente perguntando, nossa, o que eu comi na Páscoa agora, né? Não, relaxa, é um bicho comestível, mas não é peixe. Mas enfim. Então por que Jesus fala, né, a respeito de peixes e tudo mais? Veja, os peixes então estão lá, vários tipos de peixes no mesmo lugar. Então a gente pode dizer que, além de talvez Jesus está direcionando essa parábola para pescadores, além disso a gente pode dizer então que existem também algumas outras interpretações a mais, certo? Então o mesmo tema usado em dois tipos de ilustrações diferentes. Isso indica que Jesus estava falando com pessoas diferentes em cada momento, uma vez com agricultores e outra com pescadores. Apesar do mesmo tema, podemos aplicar de maneiras diferentes, certo? O joio e o trigo não se movem. Os peixes, por sua vez, sim. Podemos entender que mesmo estando no mesmo lugar, ou seja, os peixes estão na mesma água ali, no mesmo rio, no mesmo mar, certo? A gente precisa tomar cuidado para não se misturar com cardume errado. Tipo, tu é salmão, não anda com sardinha. Não entrar em águas distantes, sabe? Se você vive ali no rasinho, não queira ir pro mais fundo. Se você vive no fundo, não queira vir pro mais rasinho, você vai encalhar, entendeu? Cuidado para não deixar a correnteza te levar, sabe? Cuidado para você não deixar as pessoas levarem com a sua lábia, levar você para o mau caminho e tudo mais. Então a gente pode tirar também essas outras conclusões a respeito dessa parábola de Jesus, comparando a gente com peixes, né? Primeiro comparou a gente com trigo e agora com peixes. Então a gente pode também ter essas outras aplicações aqui para nossa vida, certo? Então, mais uma vez, apesar de ser o mesmo tema, a gente pode tirar essas outras conclusões a respeito disso, certo? Bom, essas foram então as parábolas de Jesus. Olha aí, né? Piadinha de tiozão, né? A gente vira pai, a gente só faz piadinha de tiozão, né? Um beijo aí pros meus amigos engenheiros. Certo? Ih, voltei tudo. Pera aí. Cadê? Aqui. Beleza. Ok. Bom, daí então, Jesus vem e fala sobre as coisas novas e logo em seguida sofre ali a rejeição em Nazaré, certo? Já estamos caminhando para o fim da nossa aula aqui. Bom, após as parábolas, então Jesus diz que traz coisas novas, coisas difíceis para os judeus entenderem, coisas que pareciam até mesmo blasfêmia, né? E esse é o motivo dele ter sido
ter sido rejeitado, né, em Nazaré, né? Porque muitas das coisas que Jesus falava eram coisas difíceis até mesmo para os judeus entenderem, para os judeus terem como algo que não fosse blasfêmia, parecia mesmo blasfêmia que Jesus estava falando, né, para algum desses judeus, né? Porque veja bem, no Antigo Testamento, né, o templo era um edifício dedicado a Deus, era um lugar que era dedicado ao Senhor, e agora Jesus vem e fala: olha, nós somos o templo do Espírito Santo, vocês são o templo do Senhor, vocês são casa, habitação de Deus, né? Ou seja, peraí, isso é blasfêmia, como assim? O templo é sagrado, é um lugar sagrado, né? E Jesus vinha com essa nova ideia, algo novo, que muitos desses judeus não entendiam e muitas vezes não, a maioria das vezes entendiam isso como heresia. Esse cara é um herege, olha o que ele tá falando, né? Mesma coisa do Santo dos Santos, né? A gente vê no Antigo Testamento que o Santo dos Santos, né, era um lugar que só os sacerdotes entravam, só os sacerdotes tinham acesso para falar com Deus, ou seja, somente os sacerdotes falavam com Deus, enfim, tinham essa conexão com Deus. E agora Jesus vem e diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Através de mim, né, vocês vão se chegar à presença de Deus, ou seja, qualquer um pode se chegar à presença de Deus. Blasfêmia, como assim? Você tá maluco? O que ele tá falando, né? Mesma coisa também no Antigo Testamento, se você vê o cordeiro que era sacrificado para remissão dos pecados, né? O povo pecava, sacrificava um cordeiro, né? E era isso, era assim que os pecados eram perdoados, né? E hoje Jesus vem e fala assim: olha, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou, e eu vou remir o pecado de vocês. Como assim? Como assim alguém pode apagar os meus pecados, né? Isso é heresia, né? Então era isso que eles entendiam da parte de Jesus, e é por isso que ele foi rejeitado até mesmo em Nazaré, né? Porque lá existiam muitos judeus que ouviam tudo isso que Jesus falava e tinham como blasfêmia, né? Algo que desagradava os religiosos, algo que desagradava aquele povo, certo? Então Jesus acaba sendo rejeitado também em Nazaré. É importante a gente dizer, eu salientar isso, né, que no Antigo Testamento, né, ele é muito importante pra gente, ele é muito importante, certo? A Bíblia toda é muito importante. Estou dizendo isso porque muitas vezes rejeitam o Antigo Testamento e falam: é só novo em diante, nós vivemos a nova aliança e tudo mais. Só que é interessante, cara, o Antigo Testamento ele realmente aponta para Jesus, cara, sempre. Tudo que acontece aponta para Jesus, sabe? Tudo, desde Adão e Eva, sabe? Quando Deus coloca Adão para dormir num sono profundo e arranca a sua costela, né? E dali surge Eva, né? Até isso aponta para Jesus, sabe? Quando Jesus morre na cruz, ele fica morto, né? Na sua tumba ali, fica morto e por alguns dias, né? E a lança perfura ali a costela de Jesus, e ali, a hora que Jesus renasce, a hora que Jesus ressurge, renasce não, né? A hora que Jesus ressurge, ele ressuscita, me fugiu a palavra, a hora que Jesus ressuscita, a partir daí, então, a igreja se toma forma ali em Atos, né? Nós vemos isso. Jesus instituindo ali a sua igreja, ou seja, a noiva de Cristo, ou seja, Adão, né, e Eva, né, ou seja, os dois noivos ali, o primeiro casal, e mais uma vez aqui um novo casal, né, Jesus e a sua igreja, a sua noiva, né. Então, tudo aponta para Jesus. Diversos momentos do Antigo Testamento você consegue fazer essa alusão com Jesus, mas é claro, você precisa de fé. Você precisa de fé para isso. Nossa, Rafa, forçou um pouquinho. Cara, tenha fé que tudo aponta para Jesus. E fica aqui a lição de casa, hein, para a próxima aula, cara. Dá uma lidinha no Antigo Testamento, pega algum capítulo, alguma coisa do Antigo Testamento e tenta fazer essa conexão com Jesus, porque tudo aponta para Jesus. E é isso que esses judeus não entendiam, é isso que eles achavam que era blasfêmia, achavam que era loucura de Jesus. Mas a verdade é essa, tudo aponta para Jesus e é preciso fé para entender isso. Então tenha fé de que o Antigo Testamento inteiro ele é realmente uma sombra do que estava por vir, ele era realmente algo que apontava sempre para Jesus. E foi isso que aconteceu. Certo? Bom, encerramos a nossa aula, vamos então ao resumo e aplicação. E é legal a gente resumir agora porque a gente vai pegar coisa da aula anterior, né, pra gente se lembrar, né, sobre as parábolas de Jesus. Então, Jesus ele usa parábolas para alcançar os perdidos, guiar os salvos e afastar seus opositores, certo? Devemos cuidar para ter uma boa terra no nosso coração, né? Como diz lá a parábola do semeador, né? Deus ele dá condições para todos frutificar, né? Ou seja, mais uma vez, não importa como está a terra do teu coração, Jesus está lançando semente.
Se ela tá com pedra, com espinho, entendeu? Você vai ter que cuidar para ela estar com uma boa terra. Ou seja, Deus está dando condições para você frutificar, né? Talvez você não tenha frutificado porque o teu coração não tá com uma boa terra. Então, cuida do teu coração para você frutificar para Deus, certo? Deus dá condições para todos frutificar. Joio e trigo crescem juntos, somos preciosos para Deus e Ele entregou tudo por nós. Eu diria que essa é a principal resumo aqui a respeito das parábolas de Jesus, ok? Bom, depois Jesus fala sobre as coisas novas e sobre a sua rejeição, né? Jesus traz coisas novas, uma nova percepção do reino de Deus e tudo aponta para Jesus. Apesar disso, ele é rejeitado até mesmo pelos seus, certo? E vamos então para o momento mais esperado, a aplicação para as nossas vidas. Então cuidado com os cardumes de peixes maus, né? Então, se tu é salmão, cara, não anda com sardinha. Cuidado para você não ir pela correnteza, cuidado para você não se juntar com ir muito fundo ou talvez ir muito raso, sabe? Mas que você possa estar sempre reunido com outros salmões aí. Certo? Lembre-se que você tem valor, você é essa pérola preciosa, esse tesouro maravilhoso que Deus olha e deseja ter com Ele. Jesus pagou um alto preço para ter você. E não rejeite a boa semente que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, certo? Cuide da terra do teu coração para frutificar para Deus, ok? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes a respeito desse capítulo 13 de Mateus, ok? Capítulo 13 de Mateus, cuide da terra do teu coração para frutificar para Deus, beleza? É isso, irmãos. Nossa aula sobre o capítulo 13 se encerra agora. Já fica aqui a dica então do nosso amigo Mateus, que já nos manda mais um zap aqui. Aproveita que você está aí reunido em família, que você está aí na mesa, já com sua Bíblia, com seu material de estudo, com seu caderninho, fazendo anotação, com o grifa-texto aí, e já leu o capítulo 14 já para a semana que vem, ok? Nos encontramos aqui na segunda-feira às 8 da noite, sempre, toda segunda às 8 da noite, exceto quando não é de segunda, e exceto quando não é às 8 da noite. Mas, via de regra, segunda-feira às 8 horas da noite, nós vamos estar aqui mais uma vez. E para semana que vem, então, capítulo 14. Aproveita agora, em 15, 20 minutinhos você já consegue ler e se preparar para a semana que vem. Já grifa aí o que for mais importante para você. Anota aí tudo aquilo que chamou a sua atenção, ok? E se tem algo que eu esqueci de falar aqui, que você considera de muito importante, se tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde na aula que vem, ok? E é isso, irmãos, é isso. Não se esqueça que uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços. Então, aproveita e devora a sua Bíblia mais um pouquinho aí, ok? Ok? Porque a Bíblia tá na mesa. Beleza? Deus abençoe. Então, até a próxima aula. E é isso. Mateus 14, semana que vem.